Bom dia ainda. Eu deveria ter passado agora essa manhã toda na faculdade estudando, mas aí teve um imprevisto e eu ia dormir muito pouco se eu acordasse cedo pra ir. Então eu decidi prezar pela minha saúde, porque eu tenho muito problema de enxaqueca. E se eu dormisse só com antibiótico eu dormir, eu ia ficar com uma crise, com certeza. Então tô indo só agora. Chegar lá na faculdade, eu vou direto almoçar e vou ter uma aula de histologia. E depois, aí sim, eu vou ficar livre para estudar o resto da tarde. Então, vou levar vocês pra ir comigo. Então, eu aí tinha acabado de chegar na faculdade, tava chovendo horrores, tem chovido muito. E aí eu tava seguindo pra aula aí de histologia. E a gente teve uma introduçãozinha sobre as partes do microscópio. E daí no final a gente pegou essa lâmina aí, que é a lâmina de rim. E a professora foi mostrando pra gente como é que a gente tinha que usar o microscópio, começando com a primeira lente objetiva, só para iniciar ali o processo, a localização do que a gente precisava ver. E aí depois a gente vai aumentando cada vez mais o zoom, né, que as lentes podem dar pra gente poder ver direitinho ali na lâmina o que a gente quer. E aí essa era a terceira lente. E foi isso, uma aula bem introdutória e acabei voltando lá no prédio. Eu vim quando eu ficamos de farmácia só pra pegar minha sombrinha, que eu esqueci. E agora eu vou pra biblioteca no CCS, que é Centro de Saúde. Tudo bom, não sei. Centro de Ciências da Saúde. E vou estudar lá anatomia. Então, como eu disse pra vocês, eu fui lá buscar minha sombrinha que eu tinha esquecido. E aí depois eu fui pra biblioteca do Centro de Ciências da Saúde e decidi estudar anatomia. Eu tenho 4 horas de aulas seguidas de anatomia toda quinta-feira, então a gente vê bastante coisa. É um volume de conteúdo muito grande e eu tô tentando não acumular os conteúdos da faculdade, apesar de também estar estudando pro Enem, então eu tô tentando fazer o meu possível pra não acumular, porque, gente, assuntos de faculdade acumulam muito rápido e quando chegam as provas é muito difícil de você ficar pondo em dia o assunto que você acumulou. Então aí eu já decidi que eu não vou deixar acumular e eu tava estudando aí a introduçãozinha mesmo no início de anatomia, que a gente fica estudando sobre os eixos, tanto que vocês veem que eu tô aí fazendo com as mãos, assim, é só pra ir me orientando assim espacialmente, vamos dizer assim, sobre os eixos que a gente estuda na anatomia. A gente tem que saber os eixos sagital, transversal, e aí pra gente poder localizar alguma peça anatômica no corpo. A gente tem que ter uma posição anatômica e tudo mais. Eu tava estudando essa introduçãozinha e também comecei a estudar já sistema ósseo, que é tipo o primeiro assunto da anatomia que a gente vê lá na farmácia. E também nas aulas eu descobri que a gente da saúde, que estuda anatomia, cada pessoal da saúde estuda uma anatomia um pouco mais diferente. A gente vê só mais o geralzão mesmo da anatomia, sabe? E aí eu já tava fazendo a pintura. Essa apostila eu baixei ela da internet, que é a apostila Netter para colorir. Aliás, Anatomia para colorir do Netter. E tem ela gratuita na internet, é só você pesquisar. E tá sendo uma ferramenta maravilhosa para estudar anatomia, porque você vai colorindo, o que é uma coisa bem terapêutica, vamos dizer assim, e você vai colorindo e vai aprendendo direitinho o nome dos ossos, a localização, de onde é. E ela vem com as informaçõezinhas também, como vocês estão vendo nessa folha que tá à minha esquerda, informações sobre o desenho. Então tu coloca lá a cor que tu escolheu para tal parte e aí você vai indicando depois da forma como você preferir lá no desenho, se você quiser. Eu, por exemplo, pintei aí de amarelo o esqueleto axial
e o esqueleto apendicular, que eu pintei de verdezinho. Então isso aí eu já tenho que saber para minha prova, e aí associar as cores e ver a função de cada um, a localização, tem ajudado bastante, sim. É uma gama de conteúdo gigante mesmo, mas fazer tudo isso colorido acaba deixando o processo bem agradável. E aí eu comecei a estudar também os tipos de ossos que a gente vê na anatomia, que tem os ossos curtos, os ossos longos, os ossos irregulares. E aí eu fui, e diversos outros, né? E aí eu fui colorindo e tentando relembrar sempre qual era, assim, sem ficar olhando sempre pro papel, porque a gente vai ter uma prova teórica e a gente vai ter a prova prática também. Então, a prova prática a gente vai ter uma peça lá e a gente vai ter que saber identificar. Então, é importante saber todos os nomes bem certinhos e as classificações certinhas para a prova teórica também. E aí, depois de fazer esse colorido terapêutico, eu acabei escrevendo depois, revisando mentalmente, sem auxílio de muita folha, o nome dos tipos de ossos que eu estava estudando. Então ali eu tô nos ossos da coluna vertebral, que são ossos irregulares. Aí tem os ossos das mãos, os ossos da cabeça. E eu fui ali classificando cada um deles para ficar fixo o conteúdo na minha cabeça, e aí eu consegui lembrar lá na hora da prova. Uma coisa que eu não falei para vocês é que na cadeira de farmácia, no primeiro período da Federal aqui de Pernambuco, são 9 cadeiras, só que, como eu acredito que alguns de vocês já saibam, eu já vim do curso de Biologia lá da Federal Rural, então eu consegui dispensar 3 cadeiras, o que vai me facilitar um pouco mais nesse primeiro período a estudar pro Enem e estudar também pra faculdade. E aí eu tô mostrando o resultado pra vocês da minha cadeira de anatomia. São 6 cadeiras que eu tô pagando, como eu falei, eu consegui dispensar 3 cadeiras. E eu tô mostrando pra vocês a apostila e as minhas anotações que eu fiz em sala de aula, com os slides que a professora disponibilizou também pra gente por e-mail. Não são todos os professores que fazem isso. E já tava dando a hora de eu sair pra ir pro cursinho, porque sim, eu também estou fazendo cursinho de noite. E então eu já tava aí organizando meu material pra ir embora, porque assim que dá por volta de 5:30 eu já tô saindo da universidade pra não chegar atrasada lá na aula. Recife tem um trânsito louco e é bem imprevisível, então eu prefiro sair bem mais cedo pra não chegar atrasada. E essa sou eu aí com vergonha de falar, porque tinha gente perto, me despedindo de vocês.